Bom, gente, vamos começar a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje, falando sobre as vandáceas. Quais são os segredos? O que você tem que fazer para ter vandas saudáveis, vandas bonitas, vandas perfumadas, florescendo todos os anos, mais de uma vez por ano, né? Os segredos dessa planta tão exótica, tão benquista no mercado de decoração e de colecionadores. Não sei se vocês sabem, as vandas estão sendo a bola da vez, né? Os artistas, as grandes festas estão decorando casas e eventos com as vandáceas. Então ela está no auge, né? E você tem que ter exemplares em casa. Nós do Orquidário Orquidiomania, a gente trabalha com vandas importadas, né? Nossas vandas vêm lá da Ásia para vocês. Então são plantas diferenciadas, plantas especiais que vocês podem comprar no nosso site orquidiomania.com.br. Também temos as famosas vandas gigantes. Você pode comprar, sabe por quê? Hoje você vai aprender a cultivar. Você nunca mais vai errar o modo de cultivar a sua vanda. Nunca mais. Que medo! Que susto! Então assim, gente, é o seguinte. Vamos começar com os princípios básicos do cultivo dessas orquídeas tão especiais. Primeira coisa que você tem que saber, que elas são orquídeas monopodiais. Isso significa que ela tem um único caule. Eu peguei esse exemplar propositalmente, vocês vão saber por quê, tá? Então ela tem um único caule e tudo que brotar nesse caule é considerado uma planta nova, tá? Então é importante você saber que o que sustenta essa planta é esse caule. E os filhotinhos que vierem dele são mudas novas que, quando tiverem raízes o suficiente para viverem sozinhas, você pode destacar e fazer vasos novos, plantas novas. Segunda coisa muito importante que você tem que saber é que essas plantas existem de diversos tamanhos, tá? Tamanho não diz idade de floração. Aqui nós temos vandáceas de porte bem pequeno já florescendo. Essa aqui está com 2 hastes florais, para cá e para cá. E além das 2 hastes florais, ela tem 3 brotos novos lá na base. Então é um exemplo de que tamanho não diz se é adulto ou não. Essa aqui é uma adulta que já está florescendo de porte pequeno. Aqui nós temos um outro tipo também, a Neofinetia falcata, também é considerada dentro das vandáceas do cultivo. Uma planta que dá bastante filhotes e que floresce lindamente, fartamente, tá? Vou mostrando a variedade de estrutura de vandáceas, né? As aerides, gente. A Aerides rowlettiana, tem diversas aerides, também é considerada uma vandácea. Você pode adquirir no nosso site essas plantas, tá? E aí as plantas maiores. As plantas mais exóticas. Mas olha que coisa mais linda, gente. E olha o tamanho do exemplar, tá? Então assim, você sabendo que é uma planta monopodial, que todos os brotos que vierem são plantas novas, e que existe grande diversidade de tamanho de vandáceas e também de tipos de folhas, já é meio caminho andado. A terceira coisa que você tem que saber de grande importância é que você tem que trazer a Ásia para dentro da tua casa. Por quê? Lá o ambiente é bem quente e muito úmido, tá? Então do que essa planta gosta? Do que essa orquídea gosta? Ela gosta de alta umidade relativa do ar. Bastante umidade, igual está agora nesse dia de chuva, além das suas regas. Então a rega anda de mãos dadas com a umidade, porque às vezes só a rega que você faz não é o suficiente para as raízes hidratarem, visto que ela não possui pseudobulbos, ela só possui o caule. Então ela não tem aquela reserva de água igual aquelas que têm pseudobulbo. Por isso que ela necessita de mais umidade e de mais regas, tá? E alta luminosidade. Já caiu por terra aquele conceito de que
as vandáceas não se desenvolvem em regiões frias. Gente, eu tenho diversos clientes de regiões muito frias que cultivam vandáceas com sucesso absoluto, né? Basta proteger do frio. No período de inverno, você vai vedar o espaço para não vir aquele ar gelado, aquele vento, aquela sensação muito fria. A vanda se dá muito bem e ela se adapta aos locais, tá? Então não se preocupe, hoje quem mora em região quente, tanto em região fria, consegue sim cultivar vandas, tá? Juliana, e quem mora em locais com baixa umidade relativa do ar, também pode cultivar, porque as técnicas que existem para compor esse ambiente são várias, como ter bastante plantas em torno do local de cultivo, samambaias, begônias, lírio da paz, todas as plantas que gostam de mais umidade, pode compor esse espaço onde você cultiva vandas. Ou de repente ter um gramado, né, ter um local com terra onde absorva a água e fica mais umidade. E aí tem uma técnica desenvolvida por nós que dá super certo, a técnica do paninho. Você pode pegar um paninho de algodão, esse aqui é só um exemplo, tá? Não é esse que você vai usar, é o de algodão, aquele de limpar chão, aquele que a gente usa na cozinha, branquinho, tá? Você vai envolver as raízes dela, assim, ó. Ou, por um exemplo, aqui. Tem um penduradinho aí, Ju. Deixa eu pegar aqui pra você. Daí. Você vai pegar a sua vanda e envolver com um paninho, de maneira a abraçar essas raízes que estão para fora, tá? Esse paninho vai manter a umidade por mais tempo nas raízes e as raízes terão tempo de absorver a água, a umidade suficiente para a sua hidratação. Esse paninho pode ficar constantemente na planta. Isso, deixa o paninho e daí eu faço a rega jogando água no paninho. Exatamente, ó, o paninho não sai mais dali, ó. Tá vendo essas raízes aqui? Ó. Vocês vão abraçar, é que o pano é maior também, né, gente? Vocês vão abraçar esse pano. Peraí, Ju, peraí. Esse pano, na realidade, vai vir até aqui. Ele vai estar assim, ó. Ele é maior, né? Vai estar até aqui, abraçando essas raízes. E aí, com o tempo, as raízes vão furar todo o pano. Foi o que aconteceu na casa dos meus pais. Todo o pano foi furado pelas raízes. Aí, quando o pano envelhecer, ele já está podre. Você rasga e substitui o pano, tá? Quem mora em regiões úmidas não precisa utilizar essa técnica, ok? É só para regiões secas e muito quentes, tá? Baixa umidade do ar, principalmente. Baixa umidade relativa do ar, tá? O ar muito seco. Aí use e abuse das folhagens e da técnica do paninho. Goiás, Brasília, né? Isso, essas regiões, Mato Grosso, Rondônia, né? Esse local, os locais mais secos do Brasil, né? Com baixa umidade relativa do ar. E esse princípio, essa ideia que eu trouxe para vocês nesse começo dessa live, já é 80% do cultivo. Aí nós entramos com a adubação, com a luminosidade, né? A adubação, gente, ela é uma planta monopodial, então ela precisa de muito mais cuidado com a adubação. A adubação tem que ser constante, gente, em doses homeopáticas, e tem um adubo que não pode faltar no cuidado por essa planta, que é o cálcio. É o Forte Equilíbrio da marca Forte Jardim. Juliana, por que você recomenda esse? Porque é esse que eu conheço e é esse que a gente usa no nosso orquidário. O cálcio tem a dosagem de 5 ml para 1 litro de água. E você vai aplicar somente nas raízes, daqui para baixo. Não aplica cálcio nas folhas. É sempre nas raízes, uma vez por mês, numa distância de 50 centímetros. Toda a adubação não pode escorrer e parar na ponta da raiz. O adubo tem que ser pulverizado
de maneira a grudar na raiz sem escorrer. Por isso é importante essa distância de 50 a 60 centímetros. Porque um adubo, quando você molha demais, ele vai parar na ponta da raiz e vai queimar a coifa, tá? Que é a ponteira da raiz. Então, a adubação é pulverização suave, tá? Então, o cálcio é de grande importância na adubação das vandáceas. E outros adubos, você pode usar adubos em sais diluído na água, você pode usar adubos orgânicos. Aqui nós usamos o adubo orgânico Forte-Riza, que é o nosso mega adubo, né? É esse cara bacana aqui, que faz todo o processo de enraizamento e brotação, tá? Mas Ju, como que eu vou colocar na Wanda se eu não tenho lugar para pôr, não tem vaso? Exatamente, olha. O único adubo orgânico que você pode ter contato com a sua Wanda é o Forte-Riza. Nenhum outro adubo orgânico pode estar em contato com a sua orquídea. O único é o Forte-Riza e você vai utilizar assim, ó, vou te ensinar. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é esfagno. Dentro do esfagno, nós temos o adubo. Então eu vou dar um espaço aqui para você. Vou deitar esse exemplar. E vou mostrar como que faz essa adubação. A cada 30 dias é o suficiente, tá? Nós vamos pegar o esfagno. O meu já tá molhadinho. Gente, essa chuva, hein, gente? Vamos fazer uma caminha com ele. Então você espreme aqui, tira o excesso de água e você vai fazer uma caminha. E aí você vai colocar o Forte-Riza e vai molhar de novo. Molha bem para ele não cair, tá? Aí você vai colocar na sua Wanda em toda a extensão do caule, aonde você quiser, tá? Você pode colocar em 3 pontos, 4 pontos, aonde você preferir, tá bom? Eu falo que é o enroladinho, né? Técnica do enroladinho. Então você vem aqui e vai prender esse esfagno. Pode ser com outro... Pode ser com barbantinho, pode ser com barbantinho, com o que vocês araminho. quiserem. Ah, Juliana, eu não tenho esfagno. Coloque meia calça, velha. Pode ser um paninho de algodão. Pode ser também. Pode ser aquele sisal, aquelas juntas, sabe? O segredo, gente, é não deixar molhado o tempo todo, tá? A ideia não é ficar molhado o tempo todo. E o Forte-Riza precisa estar em contato. Em contato. Ó a tesourona. Eita, tesourona. Essa tesoura é sensacional, tá, Eita, gente? não me faça vergonha, tesoura. E eu tô pegando ela. Ah, tem que ser aqui. Tem que ser na ponta, porque ela é pra cortar. Ó, é isso aqui que vocês vão fazer. Tá? Aí, passou 30 dias, você vai tirar e vai fazer outro. Eu trouxe esse exemplar, deixa eu erguer pra vocês. Eu trouxe esse exemplar propositalmente, porque é um exemplar antigo, né? Bem antigo, e ele sofreu pelo frio, ele perdeu muitas folhas. Isso já faz anos, tá, gente? E aí, a gente aduba no potinho, colocamos esfagno aqui,
Forte-Risa bem juntinho do caule e saiu um broto novo. Tá? Que é outra plantinha. É outra plantinha. Ainda não tem raiz, tá vendo? Eu não posso destacar ela daqui ainda, tá? Só quando tiver umas 2 raízes boas eu posso destacar. E aí, qual que é a intenção de colocarmos o Forte-Risa no caule? Fazer sair raízes novas. Quando a gente coloca Forte-Risa aqui, estoura a raiz, tá? E aí você tem uma planta mais forte e dessa planta você pode fazer 2. Vou te mostrar agora como. Olha quanto segredo, hein? Ó. Cadê? A parte de baixo, que perdeu todas as folhas, e a parte de cima. Era assim, ó, tá? Para eu conseguir fazer isso, eu tive que pôr Forte-Risa aqui, apliquei 3 vezes, tá? E saíram essas 2 raízes enormes, grossas, ó, tá vendo? Aí eu consigo fazer o corte na planta. Porque essa parte de baixo, gente, ela vai brotar. Aqui, ó, eu vou repor o Forte-Risa bem na base. Aqui. Eu vou pôr o Forte-Risa aqui para ela brotar. Então aqui vai receber bebê. Essa parte não tá morta. Então eu consigo estimular a parte antiga a ter brotos novos. Então o que eu tô dizendo para você é que você nunca precisa jogar a sua Wanda fora. Sua Wanda ficou caneluda, não significa que ela tá feia. A planta tem vida. Em toda a sua extensão do caule tem vida. A Wanda só morre, gente, quando ela adoece, quando o caule morre. Se o caule morreu, não tem mais jeito, tá? Agora, se o caule tá vivo, ele é capaz de enraizar e ele é capaz de brotar, tá? Luminosidade. Só tem que mostrar o adubo para quem não sabe, é esse aqui, o adubo orgânico Forte-Risa, tá? Pode aplicar a cada 30 dias. Se tiver debilitada, você vai ter que ter copinho. Você vai aplicar assim, ó. Tá? Em cima do substrato, juntinho do caule. Pega essa daqui de novo, João. Vamos mostrar o copinho menorzinho. Essa grandona. Geralmente ela vem nesse copinho aqui, ó. Tá? Você pode pôr a cada 15 dias aqui, tá bom? Gente, luminosidade. Luminosidade é um fator de extrema importância para você conseguir cultivar Wandáceas, tá? Sem a luz, ela pode até se desenvolver, mas bem lentamente, e a sua floração não é plena. Ela dá uma floração de curta duração e bem menos flores. Até a tonalidade da flor não é a ideal. Quando você oferece bastante luz para ela, luz indireta ou luz filtrada por malha de sombreamento, há uma explosão de florada. E ela ainda floresce mais de uma vez por ano, até 4 vezes ao ano. Se ela estiver bem adubada, se ela estiver recebendo boa luz e se ela estiver tendo uma boa rega e uma boa umidade, tá? Eu recomendo no verão vocês regarem sempre no final do dia, porque a Wanda adora dormir hidratada, tá? Então no verão, regiões quentes, sempre no final do dia, tá? Muito importante. Então dar água pra Wanda no final da tarde é igual tomar um leitinho com canela antes de dormir? É, esse leitinho com canela antes de dormir, tá? Ela vai ficar hidratadinha, vai dormir feliz, tá? Ju, tem muita gente perguntando sobre a malha de sombreamento. Certo. Qual é o percentual da malha de sombreamento para colocar na Wanda? Tá. Gente, sobre a malha de sombreamento, vai depender do sol da sua região, da sua casa, tá? Por um exemplo, se o sol da sua casa só pega o no final do dia, você vai pôr uma malha de sombreamento bem aberta. 50% é o suficiente. Agora, se recebe o sol das 11 da manhã até as 4 da tarde, aquele sol bombástico, você vai ter que trabalhar numa malha de sombreamento 70% ou 80%. Há regiões do país que eu já fui visitar cliente
E o sol é tão forte, tão forte, tão forte, que a pessoa teve que colocar uma malha 80% e sobre ela uma malha 50%, porque estava queimando todas as vandas, tá? Então isso é a sua observação, o horário que o sol incide onde você está cultivando vandas, tá? É super importante isso. Sem essa luz ideal, ela não vai te dar flor. Ela vai crescer, crescer, crescer e não vai dar floração, tá? Outra coisa muito importante, as pessoas esquecem que a vanda tendo as suas folhas tão encaixadinhas uma na outra, acumula adubos em sais, para quem faz adubação em sais, e acumula sujeira, tá? Por um exemplo, você tem uma obra aí perto da sua casa, aonde tem cal, cimento, sujeira. Começa a criar barrinho aqui na junção. Você tem que lavar isso, gente. Porque essa sujeira acumulada, esse sal da adubação acumulado faz as folhas amarelarem e caírem, tá? Então o ideal é você virar sua planta de ponta cabeça e bater água mesmo para lavar essa estrutura. Em regiões muito úmidas, aqui junta lodo. Então dar uma jatada de água é muito importante. Outra coisa, gente, lesma e caramujo faz morada aqui dentro. Então você tem que usar lesmicida, você tem que usar Metarex. Se você tem copinho como esse, você vai pôr o Fortiliza e as bolinhas de Metarex do lado. Tem que pôr Metarex, são as bolinhas azuis. Por quê? Você acha que o caramujo não anda e a lesma não chega aqui? Engano seu, tá? Ele sobe na sua planta, seja pelo ferro, não sei, pela parede, eu sei que ele vai. Já encontrei planta de cliente cheinha de caramujo aqui no meio das folhas, tá? Outra coisa que vocês perguntam demais pra mim: por que as folhas amarelam e caem, tá? Uma mudança drástica de temperatura é fator. A sujeira entre as folhas é fator, tá? A falta de adubação com cálcio é fator. Quando a vanda está estressada, como ela não tem pseudobulbo, reserva de nutriente e água, quando ela passa sede, quando está baixa a umidade, quando não tem adubação com cálcio, quando tem bicho parado ali, quando ela está em perigo, ela começa a descartar as suas folhas. Foi o que aconteceu com essas aqui. Foi um frio intenso, dessa mudança de orquidário, que nós não tínhamos o ambiente ideal. Elas tomaram um vento, foi em setembro, teve uma geada aqui, ela descartou as folhas de uma única vez. Só que a gente não desiste das plantas, né, gente? Aqui a planta não vai pro lixo. Por isso que existe o SOS Orquídeas, né? Orquidiomania. Então, toda situação de estresse, de perigo, ela descarta folhas para se proteger, para focar em gastar energia com poucas folhas, entende? Porque ela não tem pseudobulbo, gente, tá? Então são perguntas frequentes que vocês me fazem, ok? Outra coisa, tem vandas que demoram 4 anos para florescer depois do estresse, tá? Se ela sofreu demais, ela vai demorar para dar flor aí na sua casa. Isso é muito comum. Ou a se adaptar ao local de cultivo. Vamos supor, você comprou uma vanda e o produtor tinha essa vanda no local ideal, climatizado, com a luz ideal, a adubação ideal. Chega na sua casa, não é semelhante ao que ela tinha. Ela pode demorar para florescer na sua casa, sim, até ela se adaptar. Vanda é uma orquídea diferente das outras, tá? Então tem cliente que compra a vanda florida, leva para casa, não floresce mais, demora 3, 4 anos para dar flor. É essa adaptação, porque os locais de cultivo são diferentes, tá? Ela vai ter que adaptar aonde ela está agora. Pessoal, eu trouxe para vocês a maioria das dúvidas sobre o cultivo de orquídeas, tá? Infestação por cochonilhas é muito comum, mas a maior praga que pega as orquídeas são os fungos.
Então eu tenho um segredo sensacional para finalizar essa live. Cuide, previna para o fungo não aparecer, tá? Passe fungicida no outono, antes da chegada do inverno, tá? Isso é um segredo, gente, que o produtor me passou. Todo mês de outubro, antes da chegada do frio, você vai fazer a aplicação de fungicida e bactericida, que é o Casumin. Esse produto vocês só encontram em casa agropecuária, Casumin com K, tá? Antes da chegada do frio. Se você está com o fungo instalado aí, cuidado, porque a proliferação é grande, é alta, tá? Então tem que tratar com fungicida, aplicação por 3 vezes. Não deixe pra lá, porque a tua planta morre por conta do fungo, tá? Pessoal, essas são as principais características das bandas, são as principais formas de cultivo. Tudo é adaptação, tudo é teste na sua casa, tá? Beijo, pessoal. Obrigada por tudo.